A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe mais uma vez com a rica e gloriosa oportunidade da nossa escola bíblica dominical. Que o Espírito Santo possa falar em nossos corações em mais uma manhã de domingo, nos edificando, nos dando graça para juntos andarmos aí na presença do nosso Deus. Eu pergunto para você, o que é andar na presença de Deus? Tem gente que pensa que andar na presença de Deus é vestimenta. Outros pensam que é aquilo que come, que bebe, né? Aqueles que guardam dia, meses e anos, fazem esses rituais pontualmente, corretamente, para ser visto pelos homens. A Bíblia já nos ensina ao contrário. Andar na presença de Deus é praticar a palavra de Deus, praticar o Evangelho. E o Evangelho não nos proíbe dia, meses e anos que comer, o que vestir, desde que tudo que você faça, faça com decência e ordem e no Senhor. Então nós não estamos aqui para criticar quem come, quem veste, quem deixa de vestir. Nós estamos aqui para dar o exemplo do serviço a Deus e de andarmos nos passos do Senhor Jesus, o nosso Mestre. Assim então, juntos, pelo amor, pela fé, pela longanimidade, pela benignidade, nós estaremos agradando ao nosso Deus quando nos amarmos uns aos outros. Que o Espírito Santo possa falar em nossos corações. É como um sonho feliz, felicidade que passa não volta outra vez. Dizem que não vale a pena buscar encontrar o amor, porque é tesouro escondido sem mapa pra nos guiar. No começo até acreditei nessa história, o amor foi banido da minha memória. Faltava um pouco na vida que eu não sabia. Oprimido, sofrendo, sem uma saída, descobri que alguém por mim deu sua vida. Só então entendi que o amor verdadeiro existia. Eu descobri o amor tomou conta de mim, como um fogo que arde, Jesus Cristo vive em mim. Eu acredito no amor, em muitos milagres que pode fazer. O amor verdadeiro de Cristo mudou meu viver. Dizem que amor verdadeiro é como um sonho feliz, felicidade que passa não volta outra vez. Dizem que não vale a pena buscar encontrar amor, porque esse tesouro escondido sem mapa que leve a ele. Começou eu mesmo creí dessa história. El amor foi banido de minha memória. Faltava um erro en la vida que eu não sabia. Oprimido, sofrendo sem uma salida, descobri que alguém por mim deu sua vida. Solidão, entendi que o amor verdadeiro existia. Eu descobri el amor tomou conta de mim, como um fogo que arde, Jesus Cristo vive em mim. Eu acredito em amor, em muitos milagres que pode fazer. El amor verdadeiro de Cristo
Aleluia! A Ele a honra, a glória e o louvor. Vamos exercitar um pouquinho, né? O nosso espanhol, portunhol. Uma glória! Se você não exercitar, você não aprende. Aleluia! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Confiam no Senhor, como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Confiam no Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. O nome dele é santo, ele é o Senhor. A Ele toda a honra e glória, todo o louvor. Tua palavra trouxe tua existência, pelo seu dedo no posto ele desenhou. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele o único Senhor. Diante de tua face todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o grande Rei, Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor.
Deus de amor. Os arcanjos querubins e serafins junto comigo se dobrem, se prostrem ao Senhor. Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus de toda glória, toda graça, é o Senhor. Ele é o Pai, é o verdadeiro Deus de amor. Glória, bendito seja o Senhor. Me pergunta aonde tem esse hino. Não sei, Deus deu na hora. É um extra que sai. É adoração do coração. Vem direto lá a inspiração e o Senhor faz aquilo que Ele quer. A Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Está com a gente hoje aqui o nosso irmão presbítero Carlos. Que glória, que bênção. Bênção. Fizemos aí conseguimos fazer a nossa primeira live, falando do nosso trabalho aí na África. Para a semana nós teremos outra, falando do trabalho que está ainda na África, lá na cidade de Mafambize, onde nós estamos na construção, né? De vento em popa, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ali na igreja do nosso pastor Adão Agostinho, creio que Deus vai fazer grande obra ali. Hoje nós vamos aqui. O irmão quer fazer oração para iniciar o trabalho? EBD ainda não fiz, não. Só louvei. Quer fazer? Tá. Glória a Deus. Fica à vontade. Bendito seja o Senhor. Vamos aqui iniciar com oração a nossa lição. Senhor, te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tu é bom e digno de toda a honra e toda a glória. Te damos graça pela nossa EBD, pelo estudo de hoje, que segundo a ordem da nossa revista e da Bíblia Sagrada é o livro de Gálatas, pequeno, mas grande na informação, poderoso, meu Pai, para derrubar sofismas, enganos. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, guia-nos pelas veredas da justiça, leva-nos aos pastos verdejantes, leva-nos, Senhor, à Tua mesa, aonde Tu tem o Teu maná, o trigo escondido, para dar àqueles que Te amam de fato e de verdade, pois a Tua palavra diz que Te acharão aqueles que Te buscam. Então o crente precisa de ter disposição, precisa de ter atitude, precisa de atitude para contigo. Seja conosco, nos dá a Tua graça no nome de Jesus, amém, aleluia. Seja bem-vindo à nossa EBD. Hoje nós estamos aqui no livro de Gálatas, né? Gálatas é uma epístola dinâmica, onde Paulo está no confronto direto com seus opositores, com aqueles que se diziam ser cristãos e não eram, aqueles que diziam seguir Jesus, mas não eram. Daqui a pouco você vai ver alguns apontamentos extra que o pastor Américo vai fazer, e você vai entender o perigo que às vezes é você estar perto de certas pessoas, não que elas não sejam dignas da sua companhia, mas pelo fato de elas desenvolverem, né, liberalmente em seu coração pontos na sua vida que vão de contra a palavra do Senhor, e eles acham isso que é bonito, parece que leem as escrituras e não querem aprender, né? Então nós vamos aqui iniciar nossa EBD, a nossa escola bíblica dominical, livro de Gálatas, da nossa revistinha Conhecendo o Novo Testamento, da nossa querida e amada editora cristã evangélica. Uma bênção de Deus. Você pode aí adquirir essa revista para a sua igreja, com informação muito boa, é direta na informação, poucos rodeios, e muito boa a mensagem desta revista. Gálatas, lição bíblica, hoje é de número 15, base bíblica Gálatas, capítulo 2, do versículo 20 ao 21, se o nosso irmão presbítero achar, pode nos ajudar com a leitura da palavra de Deus. Gálatas 2, quando ele está aqui eu exploro bastante ele, porque ele lê em voz alta, ele é bonito, né? Ô glória!
Achou? Pode ler. 2, do 20 ao 21. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que algo que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Aleluia. Paulo está em plena defesa do Evangelho. Você já vai ver que a base bíblica é sugestiva. Você vai ver que há uma apologia. Paulo escreve o versículo de maneira apologética, em defesa de quê? De tudo aquilo que ele havia ensinado, de tudo aquilo que ele havia legado, dado à igreja dos Gálatas, na Galácia. A igreja da Galácia ali é Efésios, Lista, Derbe, Icônio, é aquela região ali que Paulo evangeliza na sua segunda, se eu não me engano, viagem missionária. Vamos continuar aqui a leitura. E Paulo agora está sendo atacado, antes mesmo de ter o concílio em Jerusalém. O concílio de Jerusalém foi próximo à época que Paulo escreve essa epístola. Quando Paulo escreve essa epístola, a probabilidade de 99,9% era que ainda não tinha acontecido o concílio em Jerusalém, o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, aonde vai se calar a boca dos judaizantes, aonde vai se colocar um freio nesse tipo de gente que se achava no direito de dogmatizar a igreja com os costumes que outrora haviam tido algum sentido, mas agora, depois do sacrifício de Cristo, perdeu todo o valor. Paulo chega ao ponto de dizer, daqui a pouco nós vamos desenvolver isso, que a epístola ela é pequena, o estudo dela não é muito grande, de dizer que ninguém vos julgue, né? Ele escreve assim: ninguém vos julgue por dias, meses e anos, pelo que come, pelo que veste. Ninguém tem direito de julgar o outro por isso. Isso não tem valor nenhum contra o poder do pecado, mas para vencer o pecado deve-se observar as escrituras sagradas. O que é as escrituras sagradas? A escritura sagrada é a vontade de Deus. O crente que segue a Bíblia, ele é perfeito? Não, ele pode errar. Podemos sofrer covardia, imoralidade, podemos fazer bestialidade uma hora, porque somos humanos, e o homem é de momento. Você não sabe o que pode acontecer contigo daqui a 5 minutos. Alguém de repente tira você do seu equilíbrio emocional e você pode cometer uma loucura, porque você é louco? Não, porque alguém te levou, induziu aquilo. Então, por isso que há a ciência, né, da psicologia, que estuda a mente do homem, né? Os psicólogos, os psiquiatras estão aí para isso, para identificar o camarada que é louco, para identificar o indivíduo que está sofrendo uma opressão, uma força externa para dentro de si, a qual às vezes ele não está suportando aquilo que ele está vivendo, um momento difícil da vida do indivíduo, que ele acaba fazendo algo e às vezes até denegrindo a sua própria imagem, manchando o seu próprio moral. Mas o tempo vai julgar todas as coisas, porque Deus é Senhor do tempo, e o tempo Deus usa para manifestar as verdades da vida de qualquer ser humano. Então vamos lá, Paulo está aqui numa defesa para defender o evangelho que uma vez por toda ele pregou à igreja da Galácia. Se você abrir aí o capítulo 1, você vai ver Paulo primeiro fazer a defesa do seu apostolado, que os judaizantes e alguns mestres, que se diziam mestres da lei, haviam se intrometido dentro da igreja da Galácia. Era fácil que o camarada vinha com aquela fama: olha, eu era ex-mestre da lei. Aí agora ele entra dentro da igreja, porque às vezes isso acontece aqui no Brasil muito, o camarada se julga melhor do que o outro, porque ele aprendeu a falar meia dúzia de palavra hebraica, não sabe nem falar hebraico todo, e agora ele quer dogmatizar a igreja, ele quer botar doutrina de homem, ele quer trazer de volta os rudimentos do passado. Ó irmão, nome de Jesus, guarda o sábado, porque o sábado é bíblico. E Paulo diz na própria Epístola aos Gálatas que aquele que quiser viver segundo os rudimentos da lei tem que guardar toda a lei. Como é impossível para o homem guardar toda a lei, pela lei ninguém pode alcançar a salvação, Paulo quer dizer que esse indivíduo está perdido, ele está louco, ele está embrutecido no seu entendimento, renegando o único meio pelo qual o homem pode adentrar
a presença de Deus, receber a adoção de filho, ou seja, receber o direito de filho pelo sacrifício substitutivo do Cristo e pelo aquilo que esse sacrifício veio nos legar por meio da morte e ressurreição do mesmo. É isso que Paulo está querendo dizer ali. Então esses falsos mestres se intrometiam no meio da igreja e eles não eram pessoas espirituais, eles eram carnais, eles eram pessoas que queriam observar as coisas mais fáceis, aquilo que trazia algum status para eles diante das pessoas. Então a guarda do sábado, como uma vez eu estava num churrasco, aí tinha lá aquela picanha suína, né, maravilhosa, cheirosa, e tinha também alcatra, tinha filé, aí tinha um irmão, pastor, irmão, sinto muito, mas olha, para vocês verem como uma coisa é séria, segundo a Bíblia, eu não como carne de porco não, porque Deus falou lá. Eu falei, aonde que Deus falou? Aonde? Qual lugar? Não, lá no livro de Êxodo, lá, eu falei, irmão, foi lá, depois de João Batista, o maior profeta nascido de mulher, a coisa mudou. Eu falei, não, querido, Paulo diz lá, ninguém vos julgue por dia, mês e ano, o que comeu, o que vestir, ninguém vos julgue por essas coisas. Qual o problema? Você não comer carne de porco não significa que você agora diz que está guardando a palavra de Deus. É mentira isso, não tem nada a ver. Isso aí é costume do judeu, que até hoje eles fazem isso, porque eles ainda não se libertaram do judaísmo, eles ainda esperam o Mashiach. Quando o Mashiach veio, livrou eles desse peso. A Bíblia chama de peso, porque o que morre no madeiro era maldito. Então Cristo se torna maldito debaixo da lei. Então a lei não tem poder para aperfeiçoar o homem, porque ele é espiritual e o homem é carnal. Paulo está explicando isso, mas as pessoas não entendem. E muitos até hoje andam praticando a lei e não alcançam a verdadeira espiritualidade, que é receber o poder e o direito de se tornar filho de Deus por meio do sacrifício do Mashiach, do Cristo, que é o nosso substituto. Então as pessoas ficam querendo praticar coisas, vestindo roupas, com aparências, com aquilo que o homem faz para Deus, para se justificar por meio daquilo que ele faz. Então não é por prática de obras, é graça. Paulo está falando é graça. Gálatas está maravilhosamente combatendo essas coisas. Vamos lá, alvo da lição: reconhecer a importância de abandonar a velha vida para viver a liberdade de Jesus Cristo. Sentir-se confiante na decisão que tomou de seguir a Jesus Cristo. Ajudar uns aos outros a viver na liberdade dada por Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui a nossa revista. Essa revista nos dá uma informação maravilhosa. O livro de Gálatas foi escrito provavelmente entre os anos 48 a 49, que o concílio acontece ali em 49, né? Então, Paulo não cita em sua defesa a decisão tomada no concílio quando escreve a carta aos Gálatas, porque provavelmente ainda não tinha acontecido o concílio em Jerusalém. Então, Gálatas é provavelmente a primeira epístola de Paulo, e é um belo compêndio de ensino sobre a salvação pela graça de Cristo Jesus. A epístola é a expressão exata da liberdade cristã por meio da fé, somente, e também chamada de a carta magna da liberdade cristã. Gálatas marcou a vida de grandes homens, como Martinho Lutero, que disse: o pequeno livro de Gálatas é a minha carta, eu noivei com ela, é a minha esposa. John Wesley encontrou paz duradoura a partir de um sermão que ele realizou em Gálatas. Quando você começa a pregar, a Bíblia diz que a unção do santo nos ensinará todas as coisas. O que é a unção do santo? É a presença do Espírito em você, que ele corrobora e abre o teu entendimento e faz vocês entender. Então, visão panorâmica da Epístola aos Gálatas, formações básicas, ela é do grupo de Epístolas Paulina Eclesiástica. Essa é bem doutrinária. Autor, o apóstolo Paulo, que segundo ele escreve com o próprio punho. Data 48 a 49 DC. Local que foi escrita Antioquia da Síria, de onde provavelmente foi de Antioquia da Síria, que Paulo prestava ali
contas à igreja de Antioquia da Síria, que foi a igreja à frente da sua época, a igreja de uma visão tremenda. Depois de Jerusalém, depois da igreja de Jerusalém, a maior igreja que para mim existiu até hoje foi Antioquia da Síria. Foi a igreja, não foi nem de Jerusalém, foi a igreja que ela desbravou. A igreja de Antioquia da Síria foi algo tão tremendo que ela foi a desbravadora. Quando a igreja de Jerusalém se fechou dentro de suas portas, dentro de própria Jerusalém, quando o apóstolo Paulo se converte no caminho de Damasco, que ele vai a Jerusalém, a igreja de Jerusalém desprezou o ministério de Paulo, como desprezou Paulo também. Receberam ele, mas não confiavam nele. Ele, na epístola aos Gálatas, ele mesmo fala: eu não fiquei esperando por ninguém, eu fui para a Arábia, lá passei 3 anos. Paulo passou 3 anos lá evangelizando, falando de Jesus, aprendendo, reciclando o seu conhecimento. Depois ele volta a Jerusalém. Quando ele vê que a coisa não muda, ele parte para Cilícia, para Tarso, e lá ele começa uma grande e poderosa obra de evangelização. Paulo não ficou esperando ordem de homem. Paulo sabia quem havia escolhido, chamado a ele e dado a ele o legado de apóstolo foi o próprio Cristo. Então ele devia obediência a Cristo. E o próprio Senhor corroborava com Paulo, falando com ele, doutrinando, ensinando, dando graça, dando ensino, dando capacidade para que ele pudesse doutrinar a sua igreja e levar os homens a um caminho mais excelente, como nós vamos ver aqui nessa epístola. Por isso que ela é a carta da liberdade, ela nos liberta de todo o rudimento da lei, ela nos tira de debaixo. Paulo chega a dizer que quem vive debaixo da lei vive debaixo de maldição. É o que ele fala aqui, é verdade. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Quem está debaixo da lei está fadado a morrer no pecado, porque a lei não foi dada para salvar, mas para apontar o pecado. Serviu como um aio, ou seja, serviu como um freio, como aquele que te guia pelo caminho para você não desenfrear nas práticas pecaminosas. Então Paulo vai nos dar aqui algo tremendamente poderoso. Alvo da lição: judeus e gentios da Galácia. Por quê? O alvo da lição, ele é místico, ou seja, ele é misturado, místico não, misturado. Porque judeus e gentios, porque os judeus haviam poluído o coração do povo gentio da Galácia, que saíram da imoralidade, da idolatria, e agora estavam entrando debaixo do rudimento da lei, a qual já tinham perdido seu valor, e não viviam a liberdade que Cristo chamou para viver. Qual é a liberdade que Cristo Jesus nos chamou para viver? Sair debaixo da autoridade dos rudimentos da lei. Qual era os rudimentos da lei? Eram obras. Não mate, não come, tem que se vestir assim, guarda o dia tal, faça isso, não ande tanto espaço no dia de sábado, guarde o sábado, se tu não guardar o sábado, você não vai ser salvo. E quem salva não é sábado, porque Cristo é o nosso sábado e nele nós descansamos, porque ele morreu para pagar o preço do nosso pecado. Mas o dia chamado sábado continua sendo sábado, não morreu por ninguém, não fez nada por ninguém, por isso ele não tem autoridade de salvar ninguém, nem mudar a vida de ninguém, e nem exercer influência sobre a vida de ninguém, porque sábado é o nome de um dia, mas Cristo que é o nosso verdadeiro sábado, ou seja, sábado significa descanso. Descanso de quê? De vivermos debaixo da escravidão do pecado. Cristo não veio libertar o homem de comer e de beber, Cristo veio libertar o homem do domínio do pecado. E o que é o domínio do pecado? Aquilo que tira a liberdade do homem, leva ele para uma prisão de dogmas, de doutrinas de homem, de preceito de homem e de coisas que te prendem, impede você de desfrutar da bênção, da potencialidade do amor de Deus em Cristo Jesus, que é o conhecimento das Escrituras. Paulo fala aqui em Gálatas, quando ele começa, mas o fruto do pecado quando ele começa a falar do fruto do pecado, tudo aquilo ali que você vê ali, olha que interessante, tudo que Paulo vai nomear do fruto do pecado estava ligado diretamente ao coração daquele povo que vivia perseguindo Jesus. Eles matavam, eles mentiam, eles odiavam, eles porfiavam, eles tinham ciúme. Olha para tu ver se todas essas coisas não eram lançadas sobre o homem Jesus, que é o nosso Salvador, pelos príncipes da lei, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos adoradores da lei, porque a lei foi dada para ser respeitada, porque a lei não é Deus. Deus deu a lei para que nós aprendêssemos a observar os mandamentos dele, para andar com ele, mas só a graça nos daria a condição
de obedecer os princípios morais de Deus, que é a lei divina, que continua vigente. Mas as leis cerimoniais, as leis que falava de cerimonial de culto, como guarda de sábado, não comer carne de porco, não andar tantos passos no dia de sábado, isso perdeu o valor, isso não existe mais. Por isso Jesus curava no sábado, por isso Jesus fazia festa no sábado, ia na casa dos ímpios no sábado. Jesus, ele fazia tudo no sábado. Aí a pessoa vai dizer, mas Jesus guardava o sábado. Guardava entre aspas, quando tinha que quebrar, ele quebrava e não estava nem aí. Jesus guardava o sábado porque ele veio debaixo da lei, e por ele vir debaixo da lei, ele tinha que guardar o sábado para eles comungar com os patrícios dele. Mas quando tinha de curar, fazer algum trabalho no sábado, Jesus fazia, porque não estava preso aos rudimentos de homem, a mandamento de homem. Ele sabia que o mandamento de Deus levava o homem à liberdade e o verdadeiro desfrute da vida, seja no trabalho, seja no comer, no vestir, no andar, seja no pensar, seja em qualquer área da vida do homem. O sábado não veio para ser um senhor ao ponto de te escravizar, de você deixar alguém morrer num buraco, porque é sábado, eu não posso salvá-lo. Jesus diz que a pessoa vale mais do que o sábado. Então, Jesus está quebrando o quê? Esse tipo de comportamento e nos dando uma nova visão ampla, que o homem, o ser humano, o teu próximo, está acima do próprio sábado. Amém? Porque se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu vou dizer que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Vamos no esboço do livro, Gálatas de 1 a 2, fala da autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Confirma e defende a sua autoridade apostólica. Gálatas de 3 ao 4, capítulo 3 ao 4, fala da justificação pela fé. Paulo explica e ilustra cuidadosamente que a justificação é pela fé somente. A necessidade de santificação, Gálatas 5 ao 6. Paulo mostra que a liberdade em Cristo não nos isenta da santificação na vida cristã, ou seja, eu sou livre em Cristo não para viver na prática do pecado, né? É para que obedecer a Deus, para que essa liberdade ela pode se tornar mais exponencial em minha vida, que eu viva intensamente, que eu viva tudo aquilo que Deus permitir que eu possa viver. Gálatas em uma sentença. Paulo comunica a liberdade, a libertação do pecado pela graça e não pela lei. Por isso que Paulo foi chamado por Deus. Ele diz aqui, preparado desde antemão, antes de nascer, escolhido desde o ventre, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo, independente das atitudes anteriores dele. Ele cometia tudo aquilo, como ele mesmo explica, ele era zeloso pela lei porque ele era ignorante. Ele agia com estupidez porque a mente dele era obtusa quanto o verdadeiro sentido da lei. Quando ele encontra Jesus, ele encontra o verdadeiro sentido da lei, que o final da lei é Cristo e o final da lei é o amor. Então o amor, ele não se conforma com o pecado, mas ele cobra o pecado, no sentido que o amor te doutrina, o amor te ensina, e esse ensino que o amor te dá, te capacita a você abandonar o pecado e andar em santificação, que é a prática daquilo que o amor te ensina, que é o próprio Cristo, que é os preceitos do Evangelho, que é os princípios basilares da palavra de Deus. Se você for ver, a graça ainda é mais exigente do que a lei. A lei exigia você a não comer carne de porco. A lei exigia você a guardar o sábado e outros tipos de comportamento que os próprios anciões criaram por sua tradição. Mas a graça exige você amar o teu próximo, dar de comer ao teu próximo. A graça, ela abriu seus olhos e fez você entender que o que come, o que bebe, o que guarda dia, mês e ano, não te torna melhor diante de Deus, mas o que te torna melhor diante de Deus é o amor ao próximo, o respeito ao próximo, a honra em que tu trata a teu irmão. Então, se você quer ter honra, trate com honra. Se você quer ter respeito, trate com respeito. Isso é graça, isso é amor de Deus, isso é libertação do peso da lei, que mentia, matava, muitas das vezes apedrejava pessoas inocentes. Desde o Velho Testamento nós vamos ver isso, como foi morto muitos homens no passado por traição e por falso testemunho. A graça impede tudo isso, deixando tudo isso na
questão de Deus, deixa que Deus vai dar o pago no momento certo. As circunstâncias, ponto 2 da nossa lição, no decorrer dos cerca de 30 anos em que passaram entre a conversão perto de Damasco e a prisão em Roma, o apóstolo Paulo viajou muito pelo império como embaixador de Jesus Cristo. Em 3 famosas viagens missionárias, pregou o evangelho e plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Ásia, da Macedônia, norte da Grécia, Acaia, sul da Grécia. Além disso, as visitas eram seguidas de epístolas, com as quais ajudava a supervisionar a igreja que havia fundado. Ou seja, Paulo, durante esses 30 anos, foram 30 anos que mudaram o mundo daquela época, e mudou o mundo até hoje. Se hoje nós somos salvos, foi porque Paulo, quando está em Troade, eu sempre gosto de falar isso, Paulo, quando está em Troade, ele pensava em subir, a margear ali o Mar Negro, mas era, segundo os historiadores, uma região muito perigosa, uma região hostil, de pessoas hostis. Deus vai preservar o apóstolo Paulo quando vai ver um varão macedônio e dizer: passa a Macedônia e ajude-nos. E Paulo então vai pegar a embarcação e vai sair de Troade, vai cruzar o Egeu e vai pisar em território hoje europeu. Vai estar ali na cidade de Filipe. Quando eu digo que Paulo botou o pé ali na cidade de Filipe, Paulo estava nos salvando. Paulo, ele não sabia disso, mas quando Paulo coloca o pé na praia, na areia de Filipe, que ele entra na cidade de Filipe, que ele vai pegar Lídia ali e vai começar aquela grande obra, e Deus vai começar aquele grande mover. Paulo está salvando o povo brasileiro e ele não sabe, mas nós sabemos isso hoje. Por quê? Paulo, quando entra ali em Filipe, Paulo pisa em território europeu, pisa em terra da Europa. Paulo começa a Listra, ele começa, quando ele vai ali para Filipos, quando ele vai ali para Filipos, que ele sobe e vai sair lá em Corinto, ele passa por todas aquelas cidades que você no mapa, você pode abrir, se você tiver uma Bíblia que tem um mapa das viagens missionárias de Paulo, você vai ver que eles vão pontuando toda aquela viagem do apóstolo Paulo. Tudo foi mapeado, tudo está bem explicadinho. Então, quando você olha Paulo pisar na cidade de Filipe, você vai entender que quem veio evangelizar o Brasil foi o povo europeu. Então Paulo é que prega o evangelho pela primeira vez naquele território, aonde a graça, a misericórdia de Deus vai chegar até nós, até os nossos corações. Quando Paulo está em Troade, Deus dá a visão a ele, porque Deus tinha ali um propósito maior do que aquele que estava no coração de Paulo. Deus olhava para os povos além das terras da Europa, além da terra da Ásia, além da África. Deus olhava já para o sul do globo terrestre. Deus olhava para toda a humanidade com graça, com misericórdia. Mas Paulo foi esse desbravador que, quando ele chega ali na cidade de Filipe, quando ele entra na cidade de Filipe, ali Paulo está evangelizando todos os povos da terra sem ele perceber, porque foi da Europa que veio e se espalhou missionário por toda parte do mundo. Então vamos lá. Uma delas, que muitos creem ser a primeira escrita por ele, né, é a Epístola aos Gálatas. Paulo, ele precedia a sua visita a uma igreja com envio primeiro de uma carta. Quando ele chegava lá, a igreja já conhecia o espírito que Paulo vinha e o que Paulo vinha trazer. Paulo era um homem de visão, um homem de inteligência. Ele não chegava às cegas. Antes ele mandava um mensageiro levando uma carta, na maioria das vezes com o assunto que ele ia desenvolver no meio daquele povo, porque era necessidade que urgia a presença do apóstolo. Ele não titubeava, ele ia lá e resolvia o problema. Uma delas foi a Epístola aos Gálatas, que foi dirigida às igrejas da Galácia. É uma referência da parte sul da província, particularmente as 4 cidades
da Pisídia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Foi na segunda viagem missionária de Paulo que ali ele passa, e ali nessa segunda viagem missionária é quando ele é apedrejado e dado como morto. Mas, e provavelmente alguns estudiosos, é de comum acordo que foi nessa época que Paulo vai fazer aquela grande visita ali ao terceiro céu, e depois ele volta, porque o Senhor prepara o coração dele. Para quê? Para ele sofrer mais. Por isso ele diz na Epístola aos Gálatas: trago eu no corpo as marcas de Cristo, ou seja, sofrimento. Que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem missionária, narrada em Atos, né? Capítulo 13, do versículo 1 ao 14 até ao 28. Então, vamos ver aqui. Desde sua visita àquela cidade da Galácia, as igrejas que ele havia estabelecido vinham sendo perturbadas por falsos mestres. Homens desencadeavam um poderoso ataque contra a autoridade do Evangelho de Paulo. Eles contestavam o Evangelho da justificação pela graça somente por meio da fé. Insistiam que para obter a salvação era necessário algo mais do que a fé em Cristo Jesus. Era preciso circundar-se, diziam, e guardar a lei de Moisés, Atos 15, do 1 ao 5. Paulo está enfrentando aqui uma das piores batalhas no seio da igreja. Qual é a pior batalha no seio da igreja? É pior do que você enfrentar o demônio que manifesta. O demônio manifesta, ele cai no chão, rola, faz cara feia, ruge que nem leão, que nem cachorro magro, e a gente, no nome de Jesus, repreende aquele espírito maligno. Mas Paulo está enfrentando algo pior do que isso. Paulo está enfrentando homens com seus corações permeados de heresia, contra o espírito das escrituras sagradas, porque eles eram hereges, porque eles haviam se convertido ao cristianismo, saindo de debaixo dos rudimentos da lei, entrado debaixo da liberdade que Cristo nos concede por sua morte e ressurreição gratuitamente, nos dando o poder de ser feito filho de Deus, para nós andarmos em amor, porque o amor, ele cobre multidão de pecado e nos leva a um caminhar mais excelente com Deus. O amor não faz você viver relaxadamente. O amor não faz você viver maliciosamente, como muitos têm vivido aí. São crentes, mas eles poderiam ser chefe, né, de quadrilhas de bandido, porque quando as pessoas tratam com falsidade, tratam com judiaria, tratam com malícia. Assim eram esses homens que diziam ser sábios aos seus próprios olhos, mas eram loucos, porque eles vinham com malícia para dentro da igreja. Eu já vi muito isso acontecer. A pessoa, ela faz um curso teológico, porque o espírito da heresia, ele precede o herege, ou seja, antes mesmo do espírito de Satanás tornar uma pessoa um herege, ele já conhece o coração daquela pessoa, e na maioria das vezes é investido na vida desse herege pelo próprio mundo das trevas, né? Na maioria das vezes o cara tem um zelo, e ele começa pelo aquele zelo, é algo tremendo. Ele vai lá e estuda o grego, hebraico, latim, aramaico, ele daqui a pouco ele vem para você, olha, Jesus é uma benção, mas lá no livro da lei está dizendo, né? Igual eu falei ainda há pouco aqui do churrasco. Fui no churrasco e a pessoa falou para mim assim: não, pastor, olha, eu também sou pastor, estou aqui, mas olha, eu não vou comer aquela carne de porco, aquela picanha grande assim assando. Eu estava de olho na picanha que eu gosto, né? Pernilzinho assado, uma boa picanha suína, uma boa picanha bovina, um alcatra, um contrafilé, né? Tem uma carne que eu gosto muito, que as pessoas não conhecem, tem que ser bem preparada, um coiozinho, ela só tem um gosto forte, mas é saborosa demais, né? Então a pessoa falou para mim: não, eu não vou comer. Eu falei: por que tu não vai comer? Ele: não, pastor, eu sou cristão, eu sou pastor, eu não posso me contaminar com a carne de porco, com aquela pose, sabe como é que é? Aí você vê um cara que tem faculdade, né? Fez faculdade mesmo aí, se graduou. Não, irmão, carne de porco não, porque a carne de porco, ela é do diabo, ela é maligna. Eu falei: poxa. Eu perguntei para ele: quando Deus criou a terra, quem foi que criou a vaca?
Aí ele, Deus. Eu falei, quem foi que criou um touro? Ele, Deus. Quem foi que criou a girafa? Ele, Deus. Quem foi que criou o hipopótamo? Ele, Deus. Eu falei, quem foi que criou o porco? Aí ele, hã? Sério? Ele, hã? Eu falei, quem foi que criou o porco? Ele, responde, irmão. Não, Deus. Eu falei, então, a Bíblia diz lá na revelação de Deus a Pedro, não amaldiçoe aquilo que eu santifiquei com o meu sangue. Quando Jesus morre na cruz, Jesus não morre só pelo imbecil desse não, Jesus morre por todo o cosmo, tudo que existe está debaixo da redenção do sangue de Jesus. Então por isso ele diz para Pedro, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Ele tinha porco, tinha coelho, tinha preá, tinha todo animal imundo que Pedro conhecia, que não se podia comer debaixo dos rudimentos da lei. O interessante é que Deus desce o lençol do céu só com os animais que a lei chamava de imundo. E Cornélio era um camarada que era gentil e comia tudo aquilo. E Deus vai falar para Pedro assim, olha, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. E pela oração e ação de graça, tudo é santificado e recebido por Deus. Deus está falando a comida, Jesus fala isso. Aquilo que o homem come não tem poder de santificá-lo, de exercer influência sobre sua vida, porque desce para o ventre, é absorvido os nutrientes e depois vai ser o que? Excretado, vai para lugar escuso, vai sair fora, que não pertence mais, já cumpriu com o seu papel. Então esse indivíduo no meio de todo mundo, não, aí alguém perguntou, não pastor, mas ele, não irmão, porque o porco, quando o povo saiu do Egito, que comeu no deserto, aí começou com aquelas explicações de fariseu, não, porque assim eu fiquei olhando assim, eu falei, Aí um irmão chegou perto de mim, pastor Américo, o senhor também é mestre da palavra, o que o senhor fala disso? Eu falei, irmão, se eu vou falar agora, vai dar ruim. Não pastor, o senhor tem que falar. Eu falei, então eu vou falar, e falei. Aquela pessoa, o resto da vida, passou assim, ter uma inimizade contra mim, era meu amigo, mas sempre com aquele pé atrás. Por quê? Assim é o espírito da heresia. Quando ele é confrontado, na maioria das vezes o herege, ele se arma contra aquela pessoa que se confrontou, ele quer guardar aquilo, porque aquilo tem aparência de santidade, mas não tem poder de tornar santo ninguém. Aquilo tem aparência de sabedoria, mas não é a sabedoria de Deus, porque é algo que já passou, que se cumpriu em Cristo, e nós somos livres para viver plena liberdade em Cristo Jesus. Por isso Paulo fala aqui, depois que eu leio a epístola de Gálatas, que não dá para nós lermos, Paulo diz assim, por que vocês estão ainda agarrados, guardando dia, meses e anos, comer e não comer, tocar e não tocar, fazer e não fazer, como se estivesse vivendo debaixo dos rudimentos da lei. Foi da lei que Deus vos libertou, e foi para a liberdade que Cristo vos chamou, para que sejam livres. Você pode comer lá o teu cordeiro, o teu pernil, a tua picanha suína, como também tu pode comer o seu churrasco de alcatra, de coelho, de carneiro, porque a comida vai ser para o ventre. É como em Corinto as pessoas se escandalizavam, né? Aqueles mais espirituais. Igual alguém uma vez falou para mim, você compra carne naquele açougue ali? Eu falei, eu compro. Ah, mas você é pastor, como que tu pode entrar naquele açougue? Eu falei, mas não está entendendo ainda, né? Aí eu falei assim, mas como, irmão? Eu gosto muito dos açougueiros lá, compro lá, me tratam bem. Não, mas tu ainda não olhou para cima, não? Eu falei assim, para cima. Aí eu falei assim, mas eu vou olhar para cima. Olha lá, o que tem lá, irmão? Eu falei, não olhei não, eu nem reparo isso. Não, tu não olhou para cima, não. Lá tem uma imagem do cavalo com o homem no dragão, tu sabe que aquele é um Egum, né? Aí eu falei assim, mas irmão, qual o problema? Aquilo lá o cara está botando o padroeiro dele, o salvador dele, é dele. Eu não tenho nada a ver com isso não. Eu pergunto para ele se ele ofereceu para ele. Não, eu quero saber disso não. Eu compro, quando eu acabo de comprar, que eu acabo de pagar, que eu boto na minha, que eu coloco na minha bolsa, já está santificado. É por ventre para me dar energia, PT, ponto final. Não é PT não, que essa porcaria é uma maldição no mundo. Ponto final. Queima ele. Queima ele. Entendeu? Ponto final. Entendeu? Ponto final, meu querido. Aí não, mas aí o irmão está vendo e está comprando. Eu falei, irmão, não estou nem aí para aquilo. Paulo diz que o ídolo não é nada.
O problema é o que está por trás. De que está por trás do ídolo? Uma pessoa perdida, dominada pelo pecado, a qual eu estou lhe comprando, que na primeira oportunidade que ele me der, eu planto Cristo no coração dele. Não tenho medo de, tem lá. Senão quando você entrar, você quando comprar roupa, você liga para o camarada, estou comprando roupa, eu queria saber qual a religião do dono da fábrica dessa roupa. Ele segue qual denominação, ele faz o que? Você compra, vive, se alimenta de muitas coisas que pessoas que são budistas, que são espíritas, que são islâmicas, que são protestantes, que são católicos, você vive nisso. Como eu não sou protestante, não sou católico, não sou porcaria nenhuma disso, eu sou cristão. Ser cristão é diferente de você ser protestante, ser católico, ser islâmico, ser budista. Ser cristão é ser livre. Ser cristão é você ser filho de Deus. Ser cristão é você receber isso aqui, ó. Está aqui, ó, Evangelho de João. Se você nunca leu, abre aí para você ler. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ó, veio para o que era seu e os seus não receberam. Aqui está falando diretamente do povo judeu, que estava lá escravizado pelas leis judaicas, pela lei mosaica, e não tiveram a capacidade de vislumbrar a beleza do Salvador. Mas a todos quanto receberam, todos, judeus, gentios, grego, romano, português, espanhol, alemão, branco, amarelo, negro, qualquer um, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o poder, só recebe o poder esse, ó, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por que chama ele de unigênito? Porque o único ser humano, até a morte de Cristo, que era filho de Deus, por excelência e verdadeiramente filho de Deus, nem Adão recebeu esse título. Adão era criatura, foi o homem nascido chamado Jesus. Aquele era filho de Deus, porque ele foi formado por obra e graça do Espírito, recebeu a natureza humana e a divina, e como homem ele foi obediente até a morte de cruz, e como Deus ele se esvaziou de todas as suas prerrogativas e se sujeitou a todo sofrimento para cumprir com o projeto do Pai, do Todo-Poderoso, naquele homem Jesus. Quando falamos Pai, é porque o homem físico, carnal, da vida biológica, é filho de Deus, porque Deus o gerou para fazer nele habitar corporeamente, como João, profeta Batista, viu. Habitou naquele homem Jesus toda a plenitude da divindade. Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo. Paulo fala isso. Então esse homem Deus, esse Deus homem nos dá o poder de ser feito filho de Deus quando cremos em Jesus. Não me interessa a sua religião, eu recebi esse poder. Não sou protestante, não sou católico, não sou da igreja tal, não sou, eu sou cristão, filho de Deus. É por isso que o mundo não gosta de mim, é por isso que o mundo me odeia. Eu não consigo desprezar o islâmico, apesar de saber que muitas das vezes a doutrinação deles leva eles a odiar o seu semelhante, e eu não gosto muito disso, porque por mais que ele nos odeie, nós vamos continuar amando a eles e pedindo a Deus para que alcance eles com a misericórdia, com a graça, com a salvação. A mente da pessoa precisa de abrir, porque senão vai viver toda a vida guiado por rudimentos de homem, doutrina de homem, ensino de homem. Evangelho não é ensino de homem, evangelho é vida eterna em Cristo Jesus. Então Paulo repreendeu veementemente a perspectiva da salvação pelas obras da lei, ensinando que Jesus nos salvou por meio da fé somente. Ah, pastor, o que eu preciso para ser salvo? Só crer. Crer em quê? O que é fé? Fé é aquilo que é verdadeiro, que vale para a nossa salvação. Isso é fé. Então eu creio nessa palavra, e porque eu obedeço, por obedecer eu recebo o poder de ser feito filho de Deus. Fé não é algo que brota do ser humano.
O ser humano tem a capacidade de crer. Você pode crer no islâmico, no Buda, no católico, no protestante, no cristão da igreja tal, no caminho tal, qualquer tipo de religião, segmento religioso da face da terra. Você pode ser adorador de Baphomet, nada disso vai te dar salvação. A única coisa que te dá salvação, direito à vida eterna, é crer em Jesus Cristo para receber o poder. É um poder que você recebe. Não é a prática de alguma coisa, mas é receber poder para ser feito filho de Deus. É diferente de eu praticar algo e falar agora porque eu pratico isso, eu sou filho de Deus. Foi esse tipo de gente que durante toda a história e o tempo negro da raça humana, da história, o tempo das trevas da raça humana, foi esses que se diziam ser conhecedores da palavra, que perseguiram o próprio povo judeu e mataram, perseguiram o próprio povo islâmico e mataram, perseguiram o próprio povo protestante e matou, perseguiram o próprio povo que se denominavam cristão e mataram. A história está aí. Por quê? Eles eram praticantes de algo para que pensar que ele é de Deus. Então esse tipo de gente que diz, eu não como carne de porco. Olha, tem que guardar o sábado. Paulo diz que aquele que guardar um dos mandamentos da lei, um dos rudimentos da lei, um dos ensinos da lei, ele é obrigado a guardar toda a lei para que ele possa ser justificado pela lei. Mas Paulo diz, a lei não tem poder de justificar ninguém, porque a lei é espiritual, mas o homem que guarda a lei, ele é carnal, porque quando tu guarda a lei, da graça você tem decaído, você saiu fora de debaixo dela. Então, a não ser a graça, nada antes da graça tem poder de dar novo nascimento para o homem, fazer com que ele nasça para Cristo. Então, se está debaixo da lei, está debaixo do rudimento da lei. Se está debaixo do rudimento da lei, está debaixo da maldição. Se está debaixo da maldição, está fora da graça, porque Cristo se torna maldito para nos dar a liberdade a qual Ele nos chamou, para sermos livres, filho de Deus, gerado por meio da sua palavra, por meio do sacrifício substitutivo que Ele nos deu. Então não é guarda de sábado, não é comer carne de porco, não é, eu não bebo sangue, eu não como uma galinha ao molho pardo. O problema é teu, faz lá e me convida que eu vou comer. Eu não como isso, não como aquilo. Se você não come, não ensina isso como doutrina. Tu acha que essa santidade fique para você, porque quando você ensina isso como doutrina, você é herege, você é anticristo, você é anti-evangelho. Você saiu debaixo da graça, entrou debaixo da lei e está se tornando inimigo da cruz de Cristo. Paulo está ensinando isso à igreja da Galácia, Paulo está ensinando isso à igreja de Deus. Temos que deixar de ser meninos e entrarmos dentro da liberdade que Cristo nos chamou, porque o mesmo que diz que não come carne de porco, não tem o mesmo amor e o zelo para não julgar o irmão dele que come. Então eu não como, mas o meu irmão come, ele é impuro, ele está no pecado. Eu já vi a pessoa falar isso, come, quando come, aí dá lugar ao coração a todo tipo de pecado. Coitadinho dele, não sabe ele que quem guarda uma heresia, ele quebra os mandamentos divinos, sai debaixo da graça e entra debaixo da maldição da lei. Aí ele aponta o dedo para o irmão dele, tem 5 apontados para ele, tem 3 apontados para ele, um para a consciência. Só que ele esquece disso. Então nós não julgamos a pessoa por dia, mês e ano, mas nós não temos direito de julgar ninguém, a não ser andar em santificação, para que o mundo nos veja e sinta a necessidade de ser como nós. É isso que o Evangelho ensina. O mundo não me chama para ser julgar as pessoas, mas uma coisa nós podemos: protestar contra as heresias, contra o erro. Por exemplo, eu não posso pegar uma pessoa que faz uso contrário da natureza. O cara nasceu homem e ele quer ser mulher. A mulher nasce homem, a mulher nasce do sexo feminino, mas ela quer ser homem. E o homem nasce do sexo masculino, mas escolhe ser mulher. Eu não posso julgar esse indivíduo quanto à vida eterna dele, mas eu posso protestar contra a prática antibíblica. Isso é errado, que a Bíblia diz que o homem que é homem não se fará mulher, nem a mulher que seja mulher se fará homem, porque Deus criou macho e fêmea. Então pode estar errado isso, está errado. Aceite ou não, está errado, mas eu não posso dizer se ele é impuro, se ele vai para o inferno. O problema é dele com Deus. Agora a prática está errada, é antibíblica.
Pega Gálatas 5 que você vai ver lá. Vai no livro de Apocalipse da Revelação, que lá pega mais pesado, é mais direto, diz assim: fora ficam os afeminados, os sodomitas, os ladrões, os beberrões e todos aquele que ama, comete e pratica a iniquidade. Que é a iniquidade? Quebra dos mandamentos divinos. Propósito: havia na igreja um grupo de denominados judaizantes que acreditava não poder o indivíduo tornar-se cristão sem antes tornar-se judeu. Primeiro ele tinha que se tornar judeu. Era uma maldição que, para dar direito a ele de ser filho de Deus, ele tinha que se tornar judeu. Ele tinha que passar primeiro pelo ensino judaico, para depois ele vir aprender aquilo que Cristo nos deu. Quando Cristo morre na cruz, ele encerra com a lei. Por isso que Cristo vive debaixo da lei. Paulo está explicando isso. Cristo nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei. Se ele cumpre, aquilo que se cumpriu deixou o quê? De existir, perdeu o seu efeito. Uma vez que ele cumpre, ele diz: novo mandamento vos dou. Tal ensino contrariava completamente a doutrina da salvação pela graça, independentemente da etnia, da classe social ou de qualquer outra especificação partidária. Gálatas 3, 28. Vamos ler aqui? Gálatas capítulo 3, versículo 28. Se o irmão achou, o irmão pode ler. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aí diz o 29 assim: se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e herdeiro segundo a promessa. Não, ele faz aqui depois a alegoria do filho da escrava Agar com o filho da promessa Isaac. Ele está falando assim: não tem como você dizer ser livre em Cristo, filho da promessa. O filho da promessa, ele sai de debaixo do rudimento da lei para viver a liberdade que Cristo nos chamou. Aquele que é o filho da lei está debaixo da lei, está debaixo de escravidão, porque de modo nenhum, Paulo chega ao ponto de dizer assim, ó, herdará a bênção da graça de Deus, o filho da escrava não vai herdar, porque o filho da escrava está debaixo da maldição do pecado. Mas o filho da promessa está debaixo da liberdade. Foi para a qual liberdade Cristo nos chamou, a liberdade de viver verdadeiramente o espírito da lei. Qual é o espírito da lei? Ama o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus. Então daí você entende certos segmentos religiosos que diz amar a Deus, se prostram diante de Deus, mas odeiam o seu irmão, esfaqueiam o seu irmão, metralham o seu irmão, explodem o seu irmão, queimam o seu irmão. Isso não é religião de Deus, isso não é segmento de Deus. É fácil você entender, só se não quiser. A pessoa não entende se não quiser, não entende. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, mas eu sou um sacerdote, eu amo a Deus? Aí o camarada vai lá, bate a cabeça no meu toco lá e fala assim, ó, eu te dou 10 mil reais se você quebrar a perna de João, matar a Joana e colocar a Antônia no caixão. Aí então vou fazer esse trabalho para você. Qual Deus eu estou servindo? Se é o Deus do amor, o amor não deixa eu matar ninguém, quebrar a perna de ninguém, não. O amor faz com que eu ame meu irmão, que eu ajude meu irmão. Então é fácil de você olhar, só abra a mente. A autoridade apostólica de Paulo estava sendo colocada em jogo, assim também como certos pontos doutrinários que estavam entrando na igreja da Galácia, estavam escravizando os irmãos. Eles agora estavam incomodados, não em amar o próximo, não fazer caridade, mas em guardar dia, mês e anos e comer e não beber aquilo, não tocar. Não, se eu fizer isso, eu sou impuro, então não vou fazer. Então o indivíduo que já é carnal, ele é fácil de desviar do que é espiritual e ir para o que é carnal, porque o homem tem essa propensão, o homem é propício ao erro, por causa da natureza que nele está. Ainda que Cristo nos transforme e nos liberte e nos dê uma nova natureza, a natureza adâmica, enquanto permanecermos nesse corpo, ela vai lutar
contra a natureza espiritual. Só vai ter um momento em que nós vamos estar livres dessa batalha, é quando nós passarmos pela glorificação, aonde o pecado não terá mais domínio nenhum sobre nós. Hoje o pecado não nos domina porque nós temos o fogo da palavra de Deus que queima todo pensamento contrário, todo ensino contrário. Ele tem que ser levado cativo em obediência à palavra de Deus, porque esta é a palavra por excelência. Não é ninguém que chega aqui, eu estudei hebraico. O problema é teu. Parabéns para você nessa data querida. Não, eu estudei grego, latim e tenho conhecimento da história. Parabéns para você. Maravilha! Que sirva agora então para edificação do corpo de Cristo. Aí o camarada pega assim, não, irmão, porque problema é teu. Aí no grupo, né, no pequeno grupo de estudo, se levantou o cara com aquela cara de peroba, né, e o status social do camarada elevado. O diabo sempre sabe quem ele vai escolher. Ele quer confundir, ele não escolhe lá desculpa falar assim, uma pessoa que não tem expressão nenhuma. Ele escolheu um cara que tem uma posição, status social, né, elevado, oficial de fulano de tal. Aí vem, não, porque eu estudei. Problema é teu. Estudou o quê? Não, porque lá no seminário, tu estudou seminário, mas eu estudei a palavra de Deus. Eu fiz seminário também, mas não fico me gabando não. Eu falei, não, mas a palavra de Deus não diz isso. Não, eu não como carne de porco, nem linguiça no feijão. Se tiver, eu não como nem o feijão. Eu falei, come não? Falei, então me leva, quando você não quiser comer, paga que eu vou lá e como. Falei, é muita ignorância. Aí a pessoa com esse ar de espiritualidade carnal, carnal, julga, aceita falso testemunho contra as pessoas, não pondera, não tem o Espírito de Deus, não se aproxima do pecador, porque ele se sente, não, irmão, eu sou puro, vá com a tua pureza toda para o quinto dos infernos, porque é lá que é o lugar desse tipo de gente. Lá que é o lugar da igreja, não é lugar desse tipo de gente. Pastor, meu irmão, não tem um temor de falar. Não tem. A verdade é essa. Lá o inferno é lugar desse tipo de doutrinador. Porque a igreja de Deus, você tem que libertar as pessoas. Não é porque o camarada não guarda o sábado que ele vai para o inferno. Jesus nunca guardou o sábado. A igreja primitiva, olha lá, livro de Atos dos Apóstolos, vai ler. Paulo diz assim, quando eu for ter convosco, conforme é do vosso costume, no primeiro dia da semana, separai as vossas ofertas, as vossas dádivas a qual vocês vão servir as igrejas de Jerusalém. Põe à parte, porque eu vou ter convosco, vou aí, vou conhecer, vou abraçar, vou dar o meu sermão, pregar minha doutrina e vou pegar os donativos no primeiro dia da semana, como é do vosso costume. Quando vos reunir, diz, Paulo fala isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando vos reunirdes, como é de vosso costume, no primeiro dia da semana, para o partir do pão. Que era o partir do pão ali, que Paulo fala? Era a Santa Ceia. Quando vocês vos reunir no domingo, primeiro dia da semana, para celebrar a Santa Ceia, e também nesse dia vocês recolhem os donativos, eu estarei convosco aí dia tal, eu vou chegar de viagem, estou viajando para aí, e vou aí dar uma palavra exortativa, edificativa, consoladora, e vou também aproveitar o ansejo, vou recolher as ofertas, os donativos para a igreja de Jerusalém, a qual também ele se servia de alguma coisa para a sua viagem. Paulo está falando que a igreja primitiva não guardava sábado. O sábado era coisa dos judaizantes. A igreja primitiva fazia o partir do pão no dia da ressurreição do Mashiach. Qual o dia da ressurreição do Mashiach? Primeiro dia da semana. Eles pregavam isso como doutrina? Não. Porque você pode celebrar ser no domingo, no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, porque nós não estamos debaixo de rudimento de escravidão, somos livres em Cristo Jesus, guardamos o mandamento de Deus por excelência, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como Cristo veio debaixo da lei, cumpriu com a lei, tudo que a lei obrigava o homem a fazer se cumpre em Cristo, e Cristo nos dá novo mandamento: amai-vos uns aos outros. E a igreja primitiva não guardava sábado, se reunia no primeiro dia da semana. Vai lá no livro de Atos dos Apóstolos e lê lá.
eu sigo a estrutura do nosso pastor. Lembra do nosso pastor que nos dava aula de teologia, pastor Joel de Brito, né? Não é o Joel Santana não, o Joel Santana foi um grande homem também, mas do seminário que eu fiz. Joel de Brito, ele falava assim: irmão, eu não dou capítulo nem versículo, está lá escrito no livro de Atos, vai lá ler. Foi por causa dele que eu li o Evangelho de João todo, e o Espírito Santo me converteu, que eu queria que ele me desse, ele não, está lá no Evangelho de João, lê lá. Ele dizia: essa é a escola de Jesus. A autoridade apostólica, Paulo defende o seu apostolado, capítulo Gálatas 1:12, vamos lá, Gálatas 1:12, pode ler, irmão, me ajuda aí. Gálatas 1, versículo 12, né? Paulo vai dizer de quem ele recebeu a autoridade apostólica dele. Paulo está entrando em sua defesa. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo vai dizer aqui, ó: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve a ele revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Você falou assim, ó: quem me chamou? Ele diz: por quê? Não recebi nem o aprendi de homem. Ou seja, quem chamou ele foi o próprio Deus, quem ensinou ele foi o próprio Deus. Então ele não estava debaixo da autoridade desses mestres que dizem: Paulo, para ser santo, não coma carne de porco. Paulo não estava nem para isso. Paulo, para ser santo, guarde o sábado. Paulo não estava nem aí para guardar sábado. Ele se reunia, na maioria das vezes, nas igrejas por onde ele passava no primeiro dia da semana, porque foi conhecido. Aí as pessoas vão falar: quem foi que falou isso? Era o dia do Senhor. Quando diz o dia do Senhor, é o dia da ressurreição do Cristo. É o dia da ressurreição do Cristo. Não é que o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia de ser guardado. Não, é o dia da ressurreição. Foi no primeiro dia da semana, a igreja primitiva passou a celebrar o partir do pão neste dia. Só isso, só isso. Não é doutrina, porque se você não puder celebrar ceia no domingo, pode celebrar no sábado, na quarta, no culto de quinta, no culto de sexta. Mas como é de praxe, de costume, de quase toda a sociedade, o sábado e o domingo ser espécie de um feriado, então as igrejas se reúnem no domingo, poderia se reunir no sábado. Por que nós não nos reunimos no sábado? Porque nós não queremos coadunar com esta doutrina, com esse ensino que já passou, para não dar ênfase a isso, mas dar ênfase à liberdade que Cristo nos libertou. Então, viveu dentro do judaísmo até perseguir a igreja de Cristo. Gálatas de 1 ao 13 ao 14, Paulo fala ali, ó: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Olha o verbo que ele devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele seguia tradições, e a Bíblia não nos dá tradições, a Bíblia nos dá um legado, a Bíblia nos dá um caminho, a Bíblia nos dá algo que é verdadeiro, algo que é poderoso para nos libertar e nos tornar pessoas melhores. Foi vocacionado no caminho de Damasco, quando ele dá o testemunho, foi ali que ele foi chamado. Pode refletir e se preparar para o ministério durante 3 anos. Gálatas 1,18, que ele fala ali o período que ele foi, decorrido 3 anos, então subi eu a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, mas a igreja não confiou em Paulo. E não vi outro dos apóstolos, porque estavam com medo de se encontrar com ele, senão Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Ora, acerca do que vos escrevi, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Galácia, e da Cilícia, quer dizer, fui para a região da Síria e da Cilícia. Paulo sobe pela região da Síria e vai para a Cilícia. Cilícia era onde ficava Tarso. Tarso foi onde Paulo começa o ministério dele, quando Barnabé vai para Antioquia da Síria.
que Barnabé chega em Antioquia da Síria. A Bíblia não nos dá pormenores, mas ele já sabia da grande obra que Paulo estava fazendo na Cilícia, porque quando tem o primeiro concílio de Jerusalém, você olha lá as igrejas presentes, você vai ver que ali tinha a igreja da Cilícia, está escrito aqui, ó, ali tinha as igrejas da região onde Paulo estava evangelizando, porque Paulo morava em Tarso, e ele evangelizou, e aquela região é a região da Cilícia. Então as igrejas da Cilícia estavam presentes no concílio de Jerusalém, igrejas foram implantadas e levantadas por Paulo. Ninguém fala isso, mas quando tu estuda, você descobre tudo isso. Então Paulo está lá, Barnabé quando chega em Antioquia da Síria, provavelmente a probabilidade de ele lembrou de Paulo, porque falaram da grande obra que estava acontecendo lá na Cilícia, Antioquia. A igreja de Antioquia da Síria estava sabendo. A probabilidade de 99,9% é que quando Barnabé chega na igreja de Antioquia da Síria, ele fica sabendo do reboliço que Paulo está fazendo lá na Cilícia, lá em Tarso. Ele sai da Antioquia da Síria, que ele foi enviado ali para Antioquia da Síria, sai por sua própria vontade, vai até Tarso, traz Paulo por meio da mão poderosa do Espírito para Antioquia da Síria, e ali vai nascer o maior evangelista de todos os tempos, apóstolo Paulo. Então, deixa eu acelerar que nós já estamos no final. Esteve em muitos lugares pregando o Evangelho, Gálatas 1, do 21 ao 22, e Gálatas 2, 1, e Atos 11, foi escolhido e enviado por Tiago, Pedro e João, chegou a repreender Pedro em Antioquia, quando lá em Antioquia Pedro está lá, Gálatas 2, 11, Pedro estava vivendo como gentio, mas quando chegaram os crentes de Jerusalém, Pedro correu para debaixo da comunhão dos crentes de Jerusalém, deu as costas para os crentes ali da Antioquia da Síria, porque ele não queria que os irmãos que veio lá de Jerusalém soubessem que ele andava como um gentio. E Paulo vai repreender ele na cara, vai falar: como tu sendo judeu não vive como judeu, e agora você quer obrigar aqueles que estão livres em Cristo a viver como tu vive, porque a tua atitude faz com que eles vejam isso, porque antes deles chegarem você vivia como todos eles, e agora que eles chegaram você sai e vai viver como seus irmãos. Tu está dizendo para eles que é melhor viver assim do que viver daquele jeito. Então para com essa meninice e viva na liberdade com que Cristo nos chamou. Você guarda esses preceitos de doutrina porque você é judeu, mas como um pregador do Evangelho você não pode viver como um judeu, você vive como um gentio. Você tem que mostrar que você está liberto. É isso que Paulo está falando para ele. Por que você vai fazer isso? Induzindo as pessoas a essas práticas. Paulo chama ele na cara. Com essa biografia, Paulo contraria os hereges e defende sua autoridade apostolar. Paulo tinha consciência da necessidade de tal defesa, pois foi ele mesmo quem disse: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja maldito, seja anátema. Então Paulo está dizendo assim, ó, o evangelho que eu vos preguei, ele é poderoso por si só, para vos santificar e salvar vossas vidas. Se vocês aceitar outro evangelho, vocês estão saindo debaixo da graça, estão entrando debaixo do rudimento da lei. Paulo exorta a igreja aos Gálatas por terem cedido às heresias, abandonaram a graça. Gálatas 1,6, Gálatas 1,6, que vai dizer assim, ó: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo o anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho, seja anátema. Então esse tipo de gente que fica na igreja, né, irmão? A Bíblia diz para guardar o sábado, estão pervertendo o evangelho de Cristo. A Bíblia diz, não, aqui está escrito que não pode comer carne de porco. Ele está pervertendo o evangelho de Cristo. Tem que tomar vergonha na cara, tem que aprender a ser cristão, não ficar trazendo perversão para dentro do evangelho. Perverteram o evangelho, negaram a exclusividade do evangelho. Gálatas 1, do 8 ao 9, que diz assim, ó: mas ainda que nós ou mesmo anjo do céu, né, desça e vos pregue outro evangelho,
que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vai além daquele que vós recebeste, seja anátema. Ele está falando que esse tipo de gente é maldito. O cara nem isso aqui, aí vai chegar para o irmão: ó irmão, você se dá o luxo de fazer uma coisa dessa, presbítero? Ó irmão, não come carne de porco não. Vamos ler aqui, ó. Se alguém vos pregar evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Então o evangelho me libertou, eu como carne de porco, carne de coelho, carne de avestruz, eu como qualquer carne, é só estar com fome, como qualquer coisa. Eu preciso de sobreviver. A vida é mais do que o alimento. Então se tu come carne de porco, carne de avestruz, carne do que problema. Eu sei que tem povos aí que come de tudo, barata, come grilo, gafanhoto, come morcego, cada um come o que quiser, problema dele. Eu não posso julgar ele pelo que ele come quanto à santificação, vida espiritual. Posso julgar ele quanto às coisas sanitárias, falta de higiene, que é falta de higiene. Porque eu vou comer morcego se o morcego tem vírus de raiva, vírus de covid, vírus... Não preciso de comer isso, quero isso não. Eu não posso me dar o luxo de comer morcego. É igual tatu, tem gente que come tatu, ai delicioso, eu não como, porque tatu, ele tem o bacilo de Hansen. Então o camarada pode comer tatu, se ele der sorte, tudo bem, mas se ele der azar, ele vira um leproso. Então por que eu vou me correr com esse risco? Não quero, não como. Aí por exemplo, eu como gambá, gambá pode ter o vírus da raiva, e ela não toma vacina, não tem veterinário lá vacinando ela no meio do mato. Por que eu vou comer gambá se eu posso comer um filé mignon, um alcatra? Entendeu? Então vai de cultura, entendeu? Meu irmão tá rindo aqui, ó. Vai de camarada, ser inteligente ou ser imbecil, entendeu? Paulo está pegando pesado aqui na Epístola aos Gálatas, eu estou pegando pesado aqui também, para você abrir o teu olho, ou abre o olho e permanece cego. Como criança, não, a guarda do sábado é muito importante. Paulo diz aqui, se qualquer um, em qualquer tempo, em qualquer época, pregar outro evangelho que vai além do de Cristo, seja anátema, maldito. Paulo já está falando onde está com o pezinho dele no inferno. Paulo exorta os Gálatas por terem cedido às heresias, abandonaram a graça de Deus. Paulo agora vai falar para ele, porque vocês estão abandonando o evangelho que eu vos preguei, que vos dá autoridade de ser salvo simplesmente pela fé, e agora pela obra da santificação que o Espírito Santo causa na vida daquele que aprendeu, entrando vocês de novo debaixo da obediência desses rudimentos que não tem valor nenhum, que tem aparência de santidade, mas quanto a resistir e vos dá poder, quanto ao sedutor pecado, não tem valor algum, vocês se tornarão presa de novo do pecado. Paulo está falando isso, entendeu, meus irmãos que estão aí? Hoje em dia está recheado de gente aqui na nossa live. Eu louvo a Deus pela sua vida que está nos assistindo aí, do país que você está, da cidade que você está, graças a Deus pela sua vida. Então o que eu quero dizer? Por que eu vou me dar o luxo, né, de dizer, não, eu agora tenho que guardar o sábado, porque se eu não guardar o sábado, Deus não se agrada de mim? Quando eu falo isso, eu saio debaixo da graça, entro debaixo do rudimento da lei. Olha o que é isso, eu deixo de ser salvo para tentar adquirir salvação pela prática de algum tipo de comportamento. Não, eu guardo sábado, eu sou salvo, né? Ellen White ensina isso, os adventistas do sétimo dia ensinam isso. Eu vou falar abertamente o nome da religião, porque eles ensinam isso. Se não guardar o sábado é inimigo de Deus, se não guardar o sábado é anticristo. Eu não guardo o sábado, não sou inimigo de Deus, nem sou anticristo, eu sou salvo, sou saradão, porque eu estou debaixo da graça. E Paulo diz que quem entrar debaixo dos rudimentos da lei é maldito, é anátema. Então, ou eles são loucos, ou eles não sabem interpretar o que está escrito. Paulo não guardava sábado, Paulo comia carne de porco, Paulo comia qualquer coisa, quando ele estava nos lugares onde ele estava. Se ele estivesse perto de alguém que só come legume, ele comia legume. Se ele estivesse perto de alguém que comia carne de porco fritinha, assada, no churrasqueiro, ele comia também, porque não era isso que trazia santificação para ele, não era isso que dava salvação. A salvação que deu foi Cristo e a fé. Que a fé não me proíbe de comer, beber, tocar ou vestir. A fé me proíbe de matar, de assassinar,
A fé me proíbe de assassinar, de adulterar, de cobiçar, de porfiar, de enganar, de roubar, de agir com malícia, de ser mentiroso, de fazer gato na light, gato na água, de falar, fazer fofoca da vida do meu irmão, me levantar contra meu irmão quando ele está sofrendo uma covardia. Bom, um pastor, entre aspas, que parece pastor, mas não é, o camarada ouviu acusação contra um homem, e ele aceitou aquela acusação, foi lá e cortou o pescoço do camarada. Aí eu fico olhando assim, onde está o Espírito de Deus na vida de um imbecil desse? Aonde está o Espírito para ponderar, para calma, antes de tempo, estude, analisa? Por quê? Deus está falando isso para você não agir no impulso da sua natureza, para tu não sair debaixo da graça de Deus, porque quando tu julga teu irmão, tu julga a graça. Quando tu julga a graça, tu se torna escravo da lei. Quando tu se torna escravo da lei, você da graça caiu. Se você caiu da graça, tu é maldito. Então, as pessoas estão pensando que o evangelho é brincadeira, estão achando que o evangelho é uma melhora social. Não, o evangelho é uma transformação, um novo nascimento. Evangelho são novos rudimentos, que o maior deles é o amor e amar a Deus sobre todas as coisas. A justificação é somente pela fé. A síntese é: sabendo contudo que os homens não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obra da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Paulo já está falando que são as obras da lei: guarda sábado, não come carne de porco, guarda dia tal, guarda dia, meses e ano. Paulo está ensinando tudo isso, é transparente, fácil de se entender. Mas aí vem aqueles camaradas dizendo: não, chega, estufa o peito, é os pombos de prateleira. Eu estudei na faculdade do centro do Rio de Janeiro, tal, faculdade federal tal, eu me formei em hebraico, eu me formei em linguística, eu sei o que eu estou falando. Tu não sabe de nada. O que o evangelho está falando aqui, tudo que eu estou lendo aqui, na minha Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, tá? Que hoje é a nossa Bíblia, que é atualizada, corrigida, atualizada, melhorada cada vez mais para nos dar melhor entendimento. Ela diz para mim que se eu guardar qualquer observação da lei, eu sou anátema. Então eu não guardo sábado, eu como carne de porco, não estou nem aí para observar a lei. Essa é uma das dores de coração do povo judeu, praticante do judaísmo. Eles não aceitam que a igreja diz que é salva, mas come carne de porco, não guarda o sábado. Não, então passa fome, meu irmão. Quando estiver no lugar, tá aquele pernil, né? Aquele pernil suíno assim, assando, rodando lá. Aí você já cheio de fome: não como, morre de fome olhando para aquele pernil. Eu vou lá comer o pernil, porque a vida vale mais do que aquele sentimento religioso. Esta é a moral do evangelho. Vale mais a vida do que o sentimento religioso. Vale mais a vida do indivíduo lá do que a fofoca que estão fazendo da vida dele. Que você às vezes se dá o luxo de acreditar no que os outros falam, mas você não tem a hombridade, a honradez, ser homem ou ser mulher de Deus, para ir lá primeiro, chegar quietinha na tua: oi, tudo bem? Um abraço, aperto de mão, tá lá. Isso não te dá impureza, não. Estudar, analisar, para você ter peso de justiça, para quando você fizer algum tipo de intervenção para querer tirar aquela pessoa de perto de você, ou tirar ela de algum lugar, você entender o que está acontecendo, para que você não cometa injustiça. Porque se você cometer injustiça por causa que você se sentiu senhor da lei, quando eu julgo alguém, eu me torno senhor da lei, eu saio de debaixo da graça. As pessoas não ensinam isso nos púlpitos de igreja, porque eles não querem perder a sua autoridade, porque já perderam e querem ter o direito de julgar as pessoas, botando ou tirando do inferno. Isso é muito feio. Isso é falta de doutrina, falta de conhecimento. A necessidade da santificação. A graça de Deus não nos tira do poder da santificação. Por isso Paulo diz assim: o que direi eu? Estamos na graça?
e vivemos pecando à vontade? Não, de maneira nenhuma. Se eu sou liberto por Cristo para viver Cristo, então eu vou viver Cristo. Se a graça de Deus é para viver o Cristo que me deu a graça, qual foi o proceder do Cristo? Ele foi um homem o quê? Santo. Ele se apartou de todo tipo de imoralidade. Não fala que Cristo guardou sábado, deixou de comer carne de porco, não. A graça nos dá o poder de nos santificar. Abre lá em Gálatas 5, que é aqui, perto da gente. O que é santificação? Vamos ver aqui? Gálatas 5. A partir do 19. Olha o que Paulo vai falar para esses doutores da lei, falsos pregadores, com falsas ideologias, que estava tirando o povo de Deus da essência da palavra. Paulo vai dizer assim, ó: digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Meu irmão, só esse versículo aqui, ó, é um tapa na cara dos judaizantes e desses falsos doutrinadores de guarda sábado, não coma carne de porco, guarda dia tal, não faça isso é tudo conversa fiada. Quando Paulo diz assim, digo porém, andai no Espírito, olha ali na tua Bíblia, que não é diferente da minha. Espírito aqui está em letra maiúscula, não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus. Jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque Paulo está falando andar no Espírito? Que só pode andar no Espírito quem nasceu do Espírito. E como eu li no início da lição, quem nasceu do Espírito é aquele que aceita Cristo como seu Salvador, que recebe poder para ser feito filho de Deus, porque esse poder é a presença do Espírito Santo dentro de nós, que pega essa palavra que nós deixamos descer ao nosso ouvido, quando nós temos zelos, estudamos, somos alunos da escola bíblica, fazemos um seminário, ela desce ao nosso coração e o Espírito de Deus que está lá, aplica ela à nossa vida. Então quando ele aplicar essa palavra em nossa vida, tá? Paulo está falando aqui porque a igreja já estava vulnerável a tudo isso. Ele vai dizer assim, ó: porque a carne milita contra o Espírito que está dentro de nós, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Qual é o querer do homem que encontrou Jesus? É fazer a vontade de Deus. Mas existe um inimigo dentro, não fora de cada um de nós, é a carne. A carne é propícia ao pecado. Nós temos propensão ao erro. E o espírito do diabo, que é o espírito dos anticristos que ensina a falsa doutrina, sabe disso. Então usa esse tipo de gente para colocar essa semente maldita no coração do povo de Deus. Mas se sois guiado pelo Espírito, de novo letra maiúscula, não estás sobre a lei, sobre ali, debaixo da autoridade da lei. Cristo vos libertou. Ora, aí ele vai dizer assim, ora, quando ele fala isso, que a igreja da Galácia já está começando a escorregar o seu pezinho. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meu Deus, pega todos esses frutos aqui, que não dá autoridade à pessoa de herdar o reino dos céus, pega aqui o reino de Deus, que é o reino dos céus, e coloca tudo isso em cima daquele povo que vivia perseguindo o próprio Filho de Deus, no templo, fora do templo, sacerdotes, escribas, fariseus, aquele grupo. Olha para ver se todas essas virtudes não estão inseridas ali dentro do comportamento daquelas pessoas contra o Filho de Deus. Você concorda comigo, sim ou não? Sim, estão lá. Mas o fruto do Espírito, de novo com letra maiúscula, é o que? As verdades reveladas, santificadora, que é essa palavra, que tem que descer ao coração e ser aplicada na nossa vida para santificação. Aí ele vai dizer, ó, mas o fruto do Espírito é amor, que é o amor ao próximo. Isso traz alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência, ou seja, a vida de escravidão está cravada na cruz com ele.
se vivemos no Espírito, fala que Espírito de Deus, andemos também no Espírito de Deus. Aí Jesus fala aqui no Evangelho de João: a palavra que eu vos tenho pregado, ela é Espírito e vida. Maravilha isso? Lá depois, Evangelho de João. A palavra que eu vos tenho pregado é Espírito e vida, e vivifica o homem, ou seja, dá vida ao interior. O que é ter vida? É esses frutos, é amar, ter fidelidade. Isso é santificação, que o Espírito promove dentro de uma vida alienada de Deus, que Deus agora traz o seu caráter, a sua essência para dentro de nós. Deus é tudo isso, Deus é amor, amor, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é longanimidade, Deus é benignidade. Isso é fruto do Espírito. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, maiúsculo, andemos também no Espírito, maiúsculo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Tem gente que diz: não, irmão, se eu vivo no Espírito, pensa que é Ele. Não, é no Espírito de Deus. Quer viver no Espírito de Deus é obedecer essa palavra, é andar conforme esses mandamentos. Então, a necessidade da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a ideia de Paulo escrita à igreja às Gálatas é: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistir às falsas doutrinas, resistir àquilo que é aparentemente santidade, mas no fundo vai vos levar para uma posição de escravidão. Ah, pastor, irmão, eu sou de Deus, eu não como carne de porco. Problema é teu, parabéns para você, fica com fome aí. Come só se tem farofa e canjica, come farofa com canjica, que eu vou comer a minha farofinha com a minha carninha de porco, ou com a minha alcátrazinha. Você não vai tolir a minha liberdade em Cristo Jesus. Você não vai se transformar em Senhor da minha vida. As obras da carne, prostituição e impureza. As obras do Espírito, amor. As obras da carne, lasciva, idolatria. A obra do Espírito, alegria. A obra da carne, feitiçarias e inimizade. A obra do Espírito, paz. A obra da carne, porfias e ciúmes. A obra do Espírito, longanimidade. Por isso que eu sou longânimo com esse tipo de gente que lê. Camarada, gente, me perdoa, mas é imbecil. O cara estudou faculdade, fala hebraico, fala grego, mas ele guarda sábado, guarda lua nova, guarda essas coisas. Não como carne. Problema é teu. Seja feliz com a tua crença, que eu sou feliz com a minha. Obra da carne, iras, discórdia. Obra do Espírito, benignidade. Obras da carne, dissensões e facções, bondade. Obra da carne, inveja e bebedice. Do Espírito, fidelidade. Invejas e bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a qual já vos falei, que não herdarão o reino dos céus, que tais coisas pratica. Obra do Espírito, mansidão, domínio próprio. Segredo de uma vida vitoriosa: crucifique a sua carne e ande no Espírito. Vê que andar no Espírito aí não é letra minúscula, é letra maiúscula. Sabe o que é andar no Espírito? Assimile, estude essa palavra, porque ela é tua bússola, teu guia de regra, de fé e prática. Então por que você está ouvindo irmão Joãozinho que chega para você com aquele ar de eu sou maior do que você? Porque eu estudei o grego e o hebraico, eu falo até latim, meu irmão. Então vai latim para onde tu quiser, mas eu não vou deixar de ser livre, porque Cristo me libertou e foi para a liberdade que Ele me chamou. Então se o Evangelho diz aqui, em letras garrafais, olha o que está escrito, né? Se o Evangelho diz aqui, que aquele que entra debaixo do rudimento da lei, da graça tem caído. Eu vos preguei o Evangelho. Quem entrou debaixo do rudimento da lei, da graça tem caído. É aquele que prega outro Evangelho, a não ser aquele que eu vos preguei, seja o que? Anátema. Anátema. Então você não pode entrar debaixo de outro Evangelho, nem receber outro Evangelho, a não ser o Evangelho de Cristo
Jesus, bem claro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para ler direitinho. Mas eu, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, né? Gálatas 1:8, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está falando, se chegar alguém querendo pregar um evangelho aqui, que diz para você não comer carne de porco, diz para você guardar o sábado, que ele seja maldito, porque esse não é o evangelho de Cristo. Aí diz assim, ó, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vai além daquele que vos recebeste, seja maldito. Porventura procuro eu agora a favor dos homens, ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está falando, eu não estou aqui para agradar esse povo judaizante que chega aqui querendo se gabar, porque ele não come carne de porco, ele é melhor, né? Mais cheiroso do que eu, ele guarda o sábado, então ele tem direito à salvação, e eu que não guardo o sábado, eu sou filho do diabo. Eu não estou aqui para passar pano quente na cabeça desse camarada, não. Esse não é o evangelho de Jesus. Então se tu não guarda, tu não guarda, o problema é teu, porque eu sigo o evangelho de Cristo, que eu não estou a fim de agradar homem nem a doutrina de homem, eu sigo a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo me diz, baseado na visão de Pedro, que aquilo que ele santificou com o sangue dele, eu não posso amaldiçoar nem chamar de imundo. Ali Deus queria dizer que tudo, o cosmo inteiro foi santificado pelo sacrifício de Cristo, até o cachorro, a largata, a bactéria unicelular, o vírus, aquilo que é visível e invisível, tudo foi santificado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Cavalo, cachorro, leão, o suíno, o búfalo, a vaca, o touro, a girafa, o homem, o japonês, o chinês, o pele amarela, o negro, o amarelo, o branco, o pardo, tudo foi santificado pelo sangue de Jesus. Quem é você, ó homem, que diz ser doutor da lei e quer ir de contra e invalidar aquilo que o próprio Deus fez? Então eu prefiro ficar com a santificação promovida pelo Espírito de Deus na sua palavra. Conclusão: estudar Gálatas é fortalecer a convicção de que o ser humano só pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus, e que é o próprio Deus quem nos dá o dom da fé para a salvação. A carta também é extremamente prática e desafiadora à vida cristã. Que o Espírito Santo possa te abençoar rica e abundantemente. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Sede livre, que Deus te abençoe no nome de Jesus.